Ricardo, para trazer a continuidade dos termos essenciais importantes na análise sintática para a prova do CESP-SEBRASP. Então vamos falar um pouco sobre o predicado. Primeiro dizendo a vocês o seguinte: a partir do momento que você descobre o sujeito, mostramos no vídeo que você faz a pergunta o que ou quem, independente do tipo de frase, simples ou complexa, você só vai descobrir o sujeito se você perguntar ao verbo. Então, a partir do momento que eu retiro o sujeito, tudo que sobra na oração é o predicado. Então, todo predicado tem um verbo, obrigatoriamente. Então, venham aqui comigo. Então, predicado, tudo que se diz sobre o sujeito. Retirei o sujeito, tudo que sobra na oração é considerado predicado. Coloquei. Todo predicado tem verbo. Vamos ver aqui os tipos de verbo. Muito bem, eu começo pelo chamado predicado nominal. Pessoal, se você chega à prova e ele afirma, retira uma frase do texto e afirma que ali tem predicado nominal, você obrigatoriamente tem que ir atrás do chamado verbo de ligação. Eu só tenho predicado nominal na língua portuguesa quando eu tenho o verbo de ligação. Eu elenquei aqui para vocês quais são esses verbos de ligação. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, andar, continuar, viver, tornar-se e virar. Então, o primeiro ponto para que você tenha predicado nominal é a chamada presença do verbo de ligação. Agora, todo predicado nominal terá obrigatoriamente o que nós chamamos de predicativo. Então, quando eu coloquei aqui todos estavam apreensivos na reunião, o predicado estavam apreensivos na reunião. Verbo de ligação. Sempre a presença dos chamados verbos de ligação, que eu já elenquei aqui para vocês. Agora, o núcleo do predicado nominal, a palavra principal do predicado nominal não é o verbo de ligação. O verbo de ligação identifica o predicado, mas a principal palavra aqui, o núcleo, sempre será o adjetivo ou palavra adjetivada, que nós chamamos aqui nesse caso de predicativo do sujeito. Ao final do estudo do predicado, eu vou falar sobre os predicativos. Mas o que eu quero que você anote aí, vá fixando, não esqueça que a memória da escrita é muito importante. Então, para o predicado nominal, sempre o verbo de ligação e o predicativo. E quem é o núcleo? Sempre o predicativo. O verbo de ligação é o identificador do predicado. Mas a palavra principal, sempre o predicativo, a qualidade ou o estado. Muito bem. Saindo aqui do predicado nominal, eu disse a vocês que é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, que é a qualidade que se refere ao sujeito, porque aqui neste exemplo, apreensivos está qualificando todos que é sujeito. É um predicativo do sujeito. E no predicado nominal eu só posso ter predicativo do sujeito. Não esqueça. Muito bem. Aí chegamos ao chamado predicado verbal. Verbos transitivos e intransitivos. Nós teremos um vídeo sobre a predicação verbal. Eu vou tratar um pouco sobre a transitividade de verbos. Mas aqui vocês entendam que para predicado ser verbal, ele terá que ter um verbo transitivo direto, indireto, o bitransitivo, que é direto e indireto, ou o verbo de ligação. Neste caso, o núcleo sempre será o verbo. Acompanhe comigo. Os pesquisadores analisam as saídas. Predicado, analisam as saídas. Quem analisa, analisa algo. Analisa alguma coisa. Como eu não mencionei preposição, nós vamos chamar aqui de verbo transitivo de direto. E aqui nós vamos chamar de quê, pessoal? Objeto direto. Nós vamos estudar aí os chamados termos integrantes. O núcleo desse predicado, o verbo. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. No predicado nominal, o núcleo é o nome, a qualidade. Todos concordaram com as propostas apresentadas. Olha, o predicado, concordaram com. Muito bem. Quem concorda, concorda com algo, com alguma coisa. É o que nós chamamos de verbo transitivo indireto. O complemento do verbo transitivo indireto é o chamado objeto indireto. São os complementos.
O núcleo, sempre o verbo, concordar. Certo? Então, para que o predicado seja considerado verbal, vocês deverão ter sempre como núcleo verbos transitivos, que exigem complementos, que nós chamamos de objetos, tá? Ou, no caso do verbo intransitivo, que tem uma adjunta adverbial quase sempre junto a ele. Muito bem. Informar dentro da prova candidato. Auxiliares. Quem informa algo ou alguma coisa a alguém. Então, esse verbo aqui ele é um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Algo, alguma coisa, alguém. Então, todo predicado aqui, ó. Porque o sujeito aqui é indeterminado. Informaram. Lembram lá do vídeo? Terceira pessoa do plural. Quando não é possível identificar o sujeito, sujeito indeterminado. O predicado aqui, ó, o verbo toda a oração. Como eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, o núcleo é o verbo, não é isso? Para o predicado ser verbal, o núcleo é verbal. Lembre-se que o SESP e SEBRASP são questões analíticas. Então, eles podem destacar uma frase e perguntar se aquela frase da linha 10 tem um predicado verbal. Aí você vai ter que buscar se naquela alternativa lá tem o verbo transitivo e intransitivo. Não é isso? Transitivo direto, indireto, o bitransitivo ou o intransitivo. O intransitivo, ó. Todos sumiram durante o evento. Predicado. Sumiram durante o evento. Predicado. Sumiram. Se você observar e tirar durante o evento, todos sumiram. Precisa de complemento? Não. Para o verbo intransitivo, vocês têm aqui o adjunto adverbial, que nós vamos falar ainda. Certo? O adjunto adverbial que nós vamos falar ainda. E o núcleo? Sumiram. Então, pessoal, para que o predicado seja verbal, vocês obrigatoriamente têm que ter como núcleo verbos transitivos, diretos, indiretos, diretos e indiretos, ou verbos intransitivos. Dando continuidade, vamos falar sobre o chamado predicado verbo nominal. Prestem muita atenção para não confundir verbo nominal com nominal. Venham aqui comigo. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, o verbo e o nome. Só que é o seguinte, você vai anotar aí. O predicado verbo nominal não tem verbo de ligação. Quem tem verbo de ligação é somente o predicado nominal. Tá? O predicado verbo nominal vai ter o verbo transitivo ou intransitivo mais a qualidade, que agora nós vamos chamar de predicativo do objeto. Eu vou explicar já já a diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, para que o predicado seja verbo nominal, tá? Ele tem que ter um verbo. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Os jogadores andam. Verbo intransitivo nesse caso. Intransitivo. Certo? Pelo gramado, adjunto adverbial. Cansados. Predicativo, né? Do sujeito. Predicativo do sujeito. Nesse caso do predicado verbo nominal, o predicativo poderá ser do sujeito ou poderá ser um predicativo do objeto. Veja, o juiz julgou o réu culpado. É o predicado. Quem julga, julga algo ou alguém, verbo transitivo direto. O réu é o objeto direto. Culpado é quem? O réu. Então aqui nós temos agora um predicativo do um predicativo do objeto. Então, no predicado verbo nominal, você poderá ter o predicativo do sujeito ou poderá ter um predicativo do objeto. Mas não terá aqui verbo de ligação. Verbo de ligação é característica do predicado nominal. Que isso fique bem claro para você. Anote aí. Muito bem. As noites chegaram frias. Predicado. Chegaram frias. Bom, as noites chegaram. É um verbo intransitivo. Frias. A qualidade, ó. É um predicativo agora do sujeito. Então, eu tenho no predicado verbo nominal sempre um núcleo verbal, que pode ser um verbo transitivo ou intransitivo.
mais uma qualidade, que pode ser uma qualidade do sujeito, predicativo do sujeito, ou pode ser uma qualidade do objeto, predicativo do objeto. Então organizem aí a ideia de vocês. O predicado verbal, ele tem sempre um verbo, mas no predicado verbal não poderemos ter qualidade. No verbal não podemos ter predicativo. Somente o verbo transitivo direto, indireto, o bitransitivo e o intransitivo. Então anota aí que o predicado verbal não pode ter predicativo, não pode ter qualidade ou estado. O núcleo do predicado verbal, sempre o verbo. O predicado nominal, você busca logo o chamado verbo de ligação. E o predicativo do sujeito, que é a qualidade. Mas o núcleo do predicado nominal não é o verbo de ligação. O verbo de ligação é o identificador apenas. A palavra principal é o predicativo. E o verbo nominal? Então veja, a única diferença entre o verbal e o verbo nominal é justamente o predicativo. Porque se eu retiro aqui os predicativos, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, o predicado ficaria somente verbal. Coloquei os predicativos, eles passam a ser verbo nominal. Porque se eles perguntarem lá no Sebrasco que o predicado verbal tem predicativo, é mentira. Quem tem predicativo é o verbo nominal, porque tem verbo transitivo ou intransitivo mais uma qualidade. Então, anota aí essa observação importante. A única diferença entre o verbal e o verbo nominal é a qualidade que está presente no verbo nominal. Se eu retirar a qualidade do verbo nominal, ele passa a ser somente verbal, porque os núcleos dos verbais são verbos transitivos ou intransitivos. Ok? Então eu vou falar agora nessa segunda parte sobre a diferença do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. Já tivemos algumas perguntas no SESC e Sebrasp sobre essa questão do predicativo. Em um ou em outro, predicativo é sempre qualidade. O predicativo do sujeito, predicativo, pessoal, é qualidade sempre atribuída por intermédio de verbo, para não confundir com a adjunta de nominal. Predicativo, que eu vou falar mais à frente. Predicativo é qualidade atribuída por intermédio de verbo, tá? O predicativo do sujeito, logicamente, né, qualifica o sujeito, os alunos tristes, né, os governos apreensivos. Então veja, parece aqui é verbo de ligação. Chegar aqui é verbo intransitivo, não é isso? Esse primeiro caso aqui, verbo intransitivo, mais qualidade é predicado que aqui, pessoal, verbo nominal. Aqui tem verbo de ligação, tem com o predicado do sujeito, é um predicado nominal. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o predicativo é sempre uma qualidade atribuída por verbo. Qualidade, anota aí agora, qualidade atribuída por verbo. Muito bem. O predicativo do objeto, como o próprio nome está dizendo, estará sempre associado a um verbo transitivo. Verbo de ligação pode ter predicativo do objeto? Não. Porque verbo de ligação não tem objeto. Quem tem objeto direto ou objeto indireto são os verbos transitivos. Então fica a dica aí. O predicativo do objeto só é capaz de aparecer se o verbo for transitivo. Com verbo de ligação, o predicativo é do sujeito. Tudo isso aí, você vai repetir o vídeo, você vai anotar, vai parar nessa parte que eu estou falando, tá? Predicativo do objeto somente para verbos transitivos. Então, a viagem deixava todos aflitos. Quem deixa algo. Alguma coisa ou alguém é um verbo transitivo direto. Todos, o objeto. Então, todos aflitos. O predicativo aqui está se referindo ao objeto. É uma qualidade atribuída pelo verbo ao objeto todos. Que todos aqui é chamado objeto direto. Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó. O predicativo do objeto sempre é uma qualidade referente a verbo transitivo. Então não dá para errar isso na prova. Não dá para errar isso na prova. Verbo transitivo direto ou de ligação, indireto, terá sempre um predicativo do sujeito. Tá? O predicativo do objeto, você afasta o verbo de ligação.
e deixa somente os verbos transitivos, porque eles têm objeto, e o predicativo do objeto é uma qualidade que se refere ao objeto direto ou ao objeto indireto. Então, neste vídeo, nós observamos os tipos de predicado, falamos sobre cada um deles, o verbal, o nominal, o verbo nominal, fizemos a diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Até mais!